Bom dia, boa tarde, boa noite a vocês que estão assistindo mais um vídeo aí do canal. Sejam muito bem-vindos, seja muito bem-vinda. Lembrando que o meu site é o www.danilohgomes.com e já faz um tempo que eu estou planejando fazer os vídeos dos artigos que eu posto. Então posto o artigo e faço um vídeo por cima, só recapitulando, conversando aí com vocês, porque de repente no vídeo eu falo alguma coisa a mais ou esclareço melhor algum ponto. E esse último artigo aqui, as 6 maneiras como Deus fala com você, foi algo interessante. Foi algo fruto de uma leitura minha. Eu estou lendo o livro de Atos, né, agora. O livro de Atos, e aí eu misturo com uma leitura de um outro livro, 1 Coríntios, por exemplo. 1 Coríntios, né, por exemplo. Ou, enfim, desse tipo. Esse tipo de leitura. E aí no livro de Atos, eu percebi algo muito interessante. Eu percebi no livro de Atos que dentro do livro de Atos, do começo ao fim, você encontra Deus se comunicando com a igreja várias vezes, de várias formas. E só na minha análise ali, no estudo que eu fiz, eu consegui encontrar 6 maneiras como Deus fala com a igreja. E eu achei muito importante listar isso e criar esse artigo, que já deu um número de visitas bom, já deu até comentário já. Eu agradeço aí todo mundo que coopera comigo, que lê meus artigos, que participa. Muito obrigado, que Deus recompense a cada um. Vamos começar então aqui a analisar juntos o artigo. Que maneiras são essas que Deus fala com a igreja? É bom a gente pensar a respeito, por quê? Porque há um sofisma, há alguns enganos, alguns equívocos em relação a isso. Muita gente crê que Deus fala somente através das profecias, então todo mundo fica aguardando. Todos aqueles que creem nisso ficam aguardando que Deus fale através de um profeta que chega assim apontando o dedo e falando assim, ó, eis que te digo, Deus manda dizer que X, Y, Z. Isso não é errado, e a profecia não é algo antibíblico. A profecia existe, o Senhor continua falando através dos seus filhos, não há nada de errado quanto a isso. A questão é que as profecias não podem falar contra aquilo que já está nas escrituras, porque todas as escrituras nos dão e são em si o fundamento da nossa fé, são os fundamentos da fé cristã. Então, eles são a base. Nada que venha acima disso, ou que venha edificar sobre isso, pode estar fora dos fundamentos. Tá? Não pode passar do que está nas escrituras. O que estiver fora das escrituras, nós consideramos como algo herético, nós consideramos uma heresia e é inaceitável e não pode ser, não podemos concordar, né? Não pode ser aceito da nossa parte. Então as profecias são válidas sim, ainda existem pessoas que afirmam que ouvem audivelmente mesmo a voz do Pai, ou têm experiências milagrosas, sobrenaturais, onde são até transportadas por uma outra realidade e tem assim uma experiência única. Isso existe, isso é real, a Bíblia não fala contra isso, e o livro de Atos está para nos mostrar algumas formas do Senhor falar conosco. Então é muito bom se você olhar, prestar atenção e tentar identificar como Deus tem falado mais com você, tá? E todas as formas de comunicação da parte do Pai que vão ser apresentadas aqui são válidas e reais. E aí você pode perceber, por exemplo, o que Jó diz, no capítulo 33, versículo 14, que diz o seguinte, pois Deus fala repetidamente, embora as pessoas não prestem atenção. Então, Jó está dizendo o que para nós? Deus fala bastante, Deus fala muito. Fala assim, não que ele fala além do que deve dizer, mas ele fala muito porque ele ama se relacionar com as suas criaturas, com os seus filhos. Então ele fala assim repetidamente. Ou seja, ele fala bastante e muitas vezes até repete algumas coisas, até que a gente enxergue, até que a gente admita. Enfim, Deus fala bastante com os teus filhos porque Ele ama os teus filhos. E a gente aqui não presta atenção, ou a gente que tem carregando dentro de nós várias crenças, vários dogmas, e nós muitas vezes resistimos ao que o Senhor tem falado. Então vamos lá, o que eu percebi, né, na minha lista, o primeiro ponto da minha lista aqui, é a manifestação milagrosa, que nós vemos em Atos capítulo 9, versos 3 e 4, que diz assim, quando se aproximava de Damasco, quem se aproximava de Damasco? Paulo. De repente, uma luz do céu brilhou ao seu redor.
Ele caiu no chão e ouviu uma voz lhe dizer: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Então Paulo teve uma experiência sobrenatural com Jesus, quando ele viu essa grande luz. E depois, dentro ainda do livro de Atos, Paulo vai dar mais detalhes dessa experiência, que não foi só ver uma luz, mas ele foi transportado para uma outra realidade e viu coisas que ele não consegue explicar, que ele até classifica como coisas inefáveis. O que é algo inefável? É algo que não pode ser descrito por palavras. Não é possível que seja descrito por palavras. Seja de qualquer língua, não pode ser expresso por palavras. Tamanha grandeza, né, do que Paulo viu, ele classifica assim. Então, existe sim uma forma de Deus falar através de uma forma milagrosa, como aconteceu com Paulo, como aconteceu com Moisés, como aconteceu com Samuel, enfim, com Noé também, né? Apesar de que Noé, ele ouviu, né, Deus, mas para ser tantas coisas tão específicas assim, ele deve ter ouvido audivelmente mesmo. De uma outra maneira também que se encaixa, né, com Noé, que a gente vai ver mais para frente. Bom, tem também a comunicação pessoal. O que é a comunicação pessoal? É quando Deus fala com você especificamente. Só que essa comunicação pessoal vem da parte do Pai, algo mais assim claro e específico. Tá? Diferentemente de um impulso ou um queimar no coração, ou aquela vontade de fazer algo que você naturalmente não faria, mas você entende que vem de Deus aquilo lá. Seja para você falar do evangelho para alguém, seja para pedir perdão, seja para ter um gesto de humildade. Enfim, aí Deus vai falar contigo, né? Tem esse impulso, esse queimar, mas também tem a comunicação pessoal. Nós vemos em Atos capítulo 9, versos 10 e 11, que diz assim, ó, havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. O Senhor chamou numa visão, Ananias. Sim, Senhor, respondeu ele. O Senhor disse, vá à rua direita, à casa de Judas. Ao chegar, pergunte por um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está orando neste momento. Aqui também tem um pouco de manifestação milagrosa, porque fala aqui que chamou numa visão. Só que o que eu quero exemplificar aqui, que ele recebe da parte do Pai diretrizes, uma direção muito específica. Vá à rua direita, à casa de Judas. Ao chegar, pergunte por um homem de Tarso chamado Saulo. Enfim, então isso não pode ser um queimar, um impulso. Não desmerecendo uma forma ou outra de Deus falar. Mas existe essa comunicação pessoal precisa que Deus dá. Faça isso, fala com aquilo, diga isso, isso, aquilo. Haja dessa maneira aqui, faça desse jeito aqui. Então Deus fala assim, de uma forma muito pessoal com cada um. Mas qual que é o problema aqui? Muita gente fica parado nisso aqui. Muita gente acha que Deus fala só com ela, só com essa pessoa. E aí exclui, por exemplo, o papel da igreja. E Deus fala muito através dos nossos irmãos na fé. Muito através da igreja do Senhor. Então aquele que se afasta da igreja, aquele que se desliga da igreja, perde uma forma de comunicação muito importante. E não só comunicação, mas fortalecimento, correção, enfim, são tantas coisas que Deus faz, né, que Deus fala através da igreja. Então é muito importante isso daí. Outro modo de comunicação que nós enxergamos ainda dentro do livro de Atos é a comunicação por terceiros, que se encaixa com o que eu acabei de dizer. Então Deus fala assim com você, Deus pode falar ainda de um modo mais impressionante, seja com uma grande luz, um vento forte, e ali o Senhor te chama através do vento, ou queima uma árvore, mas a árvore não queima, enfim, né? Mas também tem a comunicação por terceiros, que Deus fala abundantemente deste modo, abundantemente dessa forma. O Senhor tem prazer por falar, muitas vezes, pelos outros, o que eu creio, que é porque o Pai quer nos ensinar a depender uns dos outros. Então, tem gente que fica patinando na vida muito, mas patina muito, sem direção, fica andando em círculos, não chega a lugar nenhum, não avança, não cresce espiritualmente, porque resiste ao falar da igreja, não procura a igreja. Não procura o Senhor. Igreja, lembrando, não é um prédio, não é só o pastor, não. Igreja são todos os seus irmãos na fé. Quando você encontra um irmão, seja onde ele estiver, conversa com ele, preste atenção no que está sendo falado, nos testemunhos dele, o que o irmão compartilhar contigo, preste atenção, porque o Senhor pode falar com você abundantemente através
dos irmãos na fé. Então, qual que é a base para esse tipo de comunicação dentro do livro de Atos? É o verso 28 do capítulo 11, tá? Capítulo 11, verso 28, que diz: um deles, chamado Ágabo, pôs-se em pé numa das reuniões e predisse, pelo Espírito, que uma grande fome viria sobre todo o mundo romano. Isso se cumpriu durante o reinado de Cláudio. Então, assim, os irmãos que estavam ali com o irmão Ágabo, que é um irmão na fé, receberam essa previsão e puderam agir, né, com responsabilidade, com sabedoria, se preparando para este evento. Então, os irmãos que não estavam ali naquele momento, aqueles irmãos que falaram assim: não vou me reunir hoje não, porque eu estou cansado, porque eu trabalhei muito, vou ficar na minha casa, ou vou para algum evento, vou para alguma coisa, não vou me reunir com os irmãos. A pessoa que pensou isso perdeu essa comunicação da parte do Pai. Essa comunicação tão importante que ajudou tantas vidas. Para você ver o tamanho da importância de estar reunido com os nossos amados irmãos na fé. Então nós recebemos essa comunicação por terceiros, essas profecias e também coisas de Deus diretamente para nós, através dos irmãos. Então não devemos jamais resistir a esse modo de comunicação. Jamais. Senão a gente vai ficar muito empacado na nossa vida. Depois a gente não vai poder dizer que Deus não fala conosco. Tem também a comunicação coletiva, que eu achei interessante, que nós vemos no capítulo de Atos 15. O que está acontecendo no capítulo 15 de Atos? Os irmãos estão discutindo, porque há pessoas dizendo, né, que os gentios, ou seja, aqueles que não são judeus, que não eram judeus, os povos de outras nações que estavam ouvindo o evangelho, estavam se convertendo. E aí havia pessoas dizendo que eles deveriam seguir e obedecer a lei de Moisés, que são aquelas várias leis que o Senhor dá, que a gente encontra no Antigo Testamento, para que o povo judeu cumpra, para ser limpo diante de Deus, apesar que a palavra diz que a lei não salva ninguém. O que salva é o Filho de Deus, Jesus, o Cordeiro Santo, que tira o pecado do mundo. Jesus que salva, mas temos então a lei de Moisés que foi dada lá na Antiga Aliança, e tem a circuncisão. Então eles dizem o seguinte, tem gente aí de outra nação, tem pessoas de outras nações se convertendo, assim como nós, judeus que amamos a Cristo, e como nós já temos na nossa cultura, né, seguir, obedecer, valorizar tanto a lei de Moisés, e também aplicamos a circuncisão, eles também devem, porque seria o correto, e diziam essas pessoas. E aí surge uma certa confusão, porque a igreja da época então acaba tendo essa dúvida. E aí, eles devem se circuncidar, devem guardar e seguir a lei de Moisés? Ou isso não precisa ser aplicado, eles vão ser salvos mesmo crendo em Jesus só e seguindo a direção do Espírito? Como funciona isso? E aí eles se reúnem no concílio, né, que se diz, concílio, para discutir isso. E a discussão, pelo que o capítulo nos mostra, não foi uma coisa bem simples, tranquila, foi uma discussão assim, muito pensada, muito estudada. Provavelmente demorou um bom tempo. Pedro se levantou e trouxe ali algo. Depois, por fim, veio Tiago. E aí o martelo foi batido. E aí, o que a igreja decidiu ali? Que não era necessário a circuncisão, né? E nem as questões com a lei, mas eles deram outras direções. E o que a gente entende? Que a vontade do Pai foi feita, porque depois tudo isso frutificou, as pessoas continuaram sendo salvas, ou seja, o Pai aprovou, era da vontade do Pai aquilo. Mas você percebe que o Senhor não falou por uma profecia, não falou por uma manifestação milagrosa, o Senhor permitiu, deixou que seus filhos conversassem e intelectualmente ali chegassem a um consenso, né? E o Pai, é claro, estava totalmente de acordo. Por que o Pai já não falou logo de uma vez, deu a resposta através de um grande profeta do ano? Porque o Pai tem essas formas de falar e ele sente prazer em ver seus filhos conversando, estudando, buscando a vontade do Senhor, edificando uns aos outros. Então tem também a comunicação coletiva. Então a reunião de irmãos para tratar certas coisas, por mais que sejam polêmicas ou confusas, não é algo, não é um tempo perdido, não é algo proibido da parte do Senhor. A gente tem exemplos de que não tem problema nenhum, é até bom que os irmãos se reúnam com muita paz e com amor, conversem, compartilhem, cheguem a conclusões, sempre em cima dos fundamentos de Cristo e dos apóstolos e dos profetas, tá? Que são as escrituras, que é a nossa base de fé, não pode sair disso.
Também tem o impulso ou queimar do espírito. Isso aqui é muito comum, a gente vê muita gente tendo experiências nesse sentido. Eu mesmo costumo ter, eu recebo da parte do Pai esses impulsos, esse queimar do espírito. E eu uso como base para isso dois textos, tá? Tem Atos 19, 21, mas tem Jeremias 20, versículo 9, que diz assim, ó. Mas, se digo que nunca mais mencionarei o Senhor, nem falarei em seu nome, sua palavra arde como fogo em meu coração, é como fogo em meus ossos. Estou cansado de tentar contê-la, é impossível. Então Jeremias, por mais que sofresse muita perseguição, que foi um grande profeta, né, da antiguidade, tem até um livro, dois livros que falam bastante dele, né? Jeremias, e também tem Lamentações, né? Você vai ver que ele sofreu muito, mas esse sofrimento não fazia ele parar. Ele diz aqui que ele não consegue parar, que ele tem que falar de Deus, tem que falar das coisas do Senhor, das profecias da parte do Pai, porque isso arde como fogo no peito dele, e isso continua até hoje. Então muita gente narra que sente às vezes esse queimar, e realmente parece mesmo algo queimando. Um negócio aqui dentro que não é físico, mas você sente manifestando até no físico um desejo intenso de fazer algo que você não quer fazer carnalmente falando, e está até confuso se deve fazer ou não, mas você faz porque você começa a perceber que aquilo é de Deus, aquilo é algo insistente dentro de você, e você acaba obedecendo. Então tem isso, tem esse queimar, esse impulso. E Atos capítulo 19, verso 21, traz um verso que é o seguinte, diz o seguinte: depois disso, Paulo se sentiu impelido pelo Espírito a passar pela Macedônia e a Acaia antes de ir a Jerusalém. E de lá devo prosseguir para Roma, disse ele. Então nós vemos aqui que o Espírito o impeliu, ele sentiu esse impulso. Porém, dependendo da versão que você lê a Bíblia, não vai estar assim. Vai estar traduzido querendo dizer que foi o Espírito de Paulo. Ele decidiu em espírito, no espírito dele. Já a nova versão transformadora, e até eu acho que existe uma outra versão também que traz isso, não tenho certeza, diz impelido pelo Espírito mesmo, o Espírito Santo, o Espírito em letra maiúscula. Fui pesquisar a palavra em grego ali, original, e realmente tem esses sentidos, tem o sentido do Espírito, fala sobre o Espírito, mas não deixa tão claro que Espírito que é. Então, pelo contexto, os tradutores da nova versão transformadora entenderam que seria o Espírito Santo. Sendo ou não, nós temos o verso de Jeremias para nos dizer que realmente existe esse queimar, esse impulso do Espírito, e todos nós que somos cristãos, mesmo temos experiência com Deus, entendemos que isso é real mesmo, já passamos por isso, isso existe. Então o Senhor fala através desse impulso, desse queimar. E por fim, tem o silêncio de Deus, que a gente vê em Atos capítulo 1, verso 24 até o 26, que é muito interessante, que diz o seguinte: em seguida oraram, quem que orou? Os apóstolos, e disseram, né? Senhor, tu conheces cada coração, mostra-nos qual destes homens escolheste como apóstolo para substituir Judas neste ministério, Judas que havia tirado a própria vida. Pois ele se desviou e foi para seu devido lugar. Então lançaram sortes e Matias foi escolhido como apóstolo, juntando-se aos outros 11. Olha só que interessante, eles oraram, e aí no final eles lançaram sortes. Ou seja, Deus não falou através de profecia, Deus não falou através de sonho, Deus não falou através de manifestação milagrosa. E creio eu que eles aguardaram de alguma maneira o Senhor responder, mas não houve resposta, houve silêncio. Então eles lançaram sortes, que é algo como dados, tá? A gente usa os dados mesmo, que você balança e joga assim, em jogo de tabuleiro, mais ou menos isso. E aí as sortes apontaram para Matias e aí eles escolheram Matias. Então você vê, já no primeiro capítulo de Atos, você vê o silêncio de Deus, os apóstolos buscando em conjunto, e Deus não tremeu a terra, não falou e tal. E aqui eles lançaram sortes. Então eles lidaram com o silêncio de Deus dessa maneira. E aí já em Atos 2, a gente já vê uma outra forma de Deus falar, com os Pentecostes, né, com o ato de Pentecostes ali, que Deus vem como línguas de fogo, aí é toda aquela manifestação incrível, contraste. Então em Atos 1 Deus está em silêncio, em Atos 2 Deus vem com o Espírito. Então gente, não tem como você falar assim, você dizer, Deus fala assim, ou Deus fala X ou fala Y, sempre assim. Não, Deus fala de um modo diferente com cada pessoa, e existe uma variedade, uma riqueza nisso a ser explorada, tá? Então quem fala assim que Deus não fala comigo é porque não está prestando atenção, não conhece essa variedade, essas ferramentas, esses modos de Deus falar.
Se você não escuta, então busca principalmente isso aqui, ó, comunicação coletiva não, comunicação por terceiros. Gruda nos teus irmãos na fé, os mais maduros. Olha para eles, sabe? Presta atenção no que eles falam. Lê a palavra também. Ó, aqui não está escrito a leitura bíblica, tá? Porque eu me baseei nessa interação de Deus com o homem, com base nesses textos de Atos, mas nós não podemos esquecer que o principal, o mais importante é a palavra, a Bíblia, que já é Deus falando, são os fundamentos, tá? Aqui nesse artigo eu estou trazendo assim, além da Bíblia, já entendendo a Bíblia, né, como forma de falar do Pai, tem também essas 6 maneiras que o Senhor usa, que nós vemos no livro de Atos. Tá? E como o Senhor tem falado contigo? Eu termino o artigo com quase termino aqui com essa pergunta. O que o Senhor tem falado contigo? Como Ele tem falado? Identifica a maneira como Deus tem falado com você e busca todas as maneiras de Deus falar. Tá? E até tivemos um comentário aqui do Marcos Lima, elogiando, agradeço muito. Bom, gente, esse é o artigo, espero que Deus fale profundamente com você, né? De várias maneiras aí, e que você continue crescendo e se aproximando do Pai. Se inscreve no canal, deixa seu like, compartilha com os teus amigos, irmãos, que seja edificado. Muito obrigado pela tua participação. Lembrando que no meu site tem os livros, tem várias coisas, outras coisas minhas que eu produzo também, tem um curso, tem até, acho que jogo, ainda não falo dos meus jogos aqui, eu creio eu, mas eu vou achar um espaço até de jogos que eu produzo. E fica na paz e que Deus te abençoe e até a próxima.